Eu sei, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus, eu sei que Tu és um Deus poderoso, que faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo Seu poder, Senhor, que habita em nós. Senhor, através deste poder que habita em nós, eu te peço nessa hora, quebra todas as trevas, todo impedimento, tudo aquilo que tem sido impedido de ouvirmos a Tua palavra, tudo aquilo que tem sido impedido, ó Deus, que nós não temos entendido o que o Senhor está falando conosco, nesta manhã quebra, Senhor. Quebra, Senhor Deus, a falta de entendimento, de buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Senhor, revela a Tua palavra. Revela, Senhor Deus, as Tuas primícias nesta manhã de hoje. Tira, Senhor Deus, todo impedimento das vidas que têm que chegar até aqui, neste ponto, para fazermos o diário de oração seja quebrado. Senhor, dá o enchimento do Espírito Santo a cada um de nós, nos enche do Teu poder, da Tua graça, Senhor, e que nós possamos cumprir o ID, Pai, e alcançar as 237 nações. Assim eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar então, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, achega-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, achega-me a Ti. Tu és tremendo. Digno de glória, louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória, louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há. Não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há. Não há outro igual a Ti. Amém, glória a Deus. Hoje, o diário, quem iria ler é Jesse.
Só que até agora a irmã não conseguiu entrar. Algum dos irmãos presentes gostaria de ler o diário de hoje? Paz, irmã Sandra, paz, irmãos. Posso ler? Amém. Paz do Senhor, pastor. Amém, glória a Deus. Vamos ler o diário. Diário de oração. Tema: Começo do cenáculo. Texto bíblico, Atos, capítulo 2, verso 1 ao 13. Vamos ler o verso 1 e 2. Primeiro tratado, ó Teófilo, falei de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi recebido, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. As pessoas que receberam a aliança no Monte das Oliveiras se reuniram no cenáculo. Eles continuaram realizando o movimento do cenáculo. Da mesma forma, devemos iniciar este movimento do cenáculo. O verdadeiro significado do cenáculo é que apenas os verdadeiros discípulos se reuniram naquele lugar. Um verdadeiro discípulo conhece o fim ou a conclusão de que Cristo consumou tudo. Então ele sabe que a perseguição ou martírio é um começo. Esses discípulos já têm a resposta única, respostas singulares e da recriação. Eles levantam as torres de guarda que resplandece a luz e levantam bandeiras para que muitas pessoas venham. Este é o significado do cenáculo. Ponto 1. Preparação antes do cenáculo. Devemos saber o que temos que preparar antes de fazer o movimento do cenáculo. Primeiro, há coisas que devemos mudar. Devemos mudar o conceito das bênçãos incorretas, Mateus 5, da oração incorreta, Mateus 6, e da adoração incorreta, Mateus 7. Em segundo lugar, há coisas das quais devemos nos livrar. Temos que nos livrar do hábito pelo qual nos apegamos às coisas físicas e tomar posse do que é realmente importante, Mateus 13. Por fim, devemos desfrutar de Cristo e de suas bênçãos, Mateus 16, 16 a 20. Ao mesmo tempo, como os apóstolos e aqueles 70 pessoas, devemos ensinar a missão de salvar o campo. Afinal, devemos primeiro experimentar o Calvário e o Monte das Oliveiras e o cenáculo. Ponto 2. As 5 bases do cenáculo. O importante sobre o cenáculo é a continuidade. O que significa a continuidade do cenáculo? Podemos ver que houve a obra do Pentecoste, 3 festas, no cenáculo de Marcos, Atos 2 e 1 a 13. Como essas obras geraram um movimento de evangelismo e eles buscaram pessoas para a equipe ministerial do cenáculo, Atos 2, de 1 a 13. E do cenáculo foram levantadas as casas das missões, Atos 2, 41 a 42. Também os especialistas receberam graça e se levantaram, Atos 2, 43 a 45. E assim,
estabeleceram a igreja regional no campo. Podemos ver que essas obras de Deus continuaram. Atos 2, 46 e 47. Ponto 3. Cenáculo onde há evangelismo. Devemos estar bem familiarizados com o cenáculo onde há evangelismo para aplicá-lo de maneira útil. Os membros da igreja primitiva o aplicaram bem e 3.000 discípulos se levantaram. Atos 2:41. Depois houve a obra de levantar o coxo. Atos 3, do 1 a 12. Milhares de discípulos foram levantados. Atos 4, de 1 a 5. O início do cenáculo é descobrir os verdadeiros discípulos. E o objetivo do cenáculo é levantar verdadeiros discípulos. Como consequência, haverá uma continuidade na qual o evangelho, que esteve escondido desde os tempos eternos, é revelado e este evangelho é transmitido para sempre. Romanos 16, 25 a 27. Oração da aliança. Vamos orar juntos. Deus, nós te agradecemos. Hoje, permita que os discípulos dispersos ouçam a voz com a tua palavra. Levanta, Senhor, os discípulos que estarão diante do verdadeiro evangelho. Levanta, Senhor, neste mundo os verdadeiros discípulos que ninguém pode parar. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos aqui ao pequeno fórum desse diário. O diário trata hoje do cenáculo. E muito interessante esse diário, pois nós fazemos parte do movimento do cenáculo. Essa aliança que a gente participa, Aliança Evangelística para a Evangelização do Mundo, ela faz o movimento do cenáculo. E aqui ele explica muito bem, para quem ainda não sabe, não entende a questão do que é o cenáculo. Então ele explica muito bem aqui, assim, um pouco do cenáculo. Então, o cenáculo é esse local alto onde os discípulos estavam reunidos. E na leitura do cenáculo nós vemos que o cenáculo ele reúne os discípulos, os verdadeiros discípulos que se reúnem no cenáculo. Por isso que esse movimento do cenáculo é um movimento de fazer discípulos. Então é levantar o discípulo no campo. Esse é o movimento do cenáculo. Então os verdadeiros discípulos estavam no cenáculo e eles receberam Pentecostes. Puderam fazer a evangelização, seguir levantando outros discípulos, seguir fazendo esse movimento do cenáculo. Então, e é importante, como ele diz aqui, os verdadeiros discípulos que se reúnem no cenáculo. Quando Jesus foi recebido nos céus, 500 pessoas viram. Mas quando no dia de Pentecostes, 120 que estavam reunidos. Os verdadeiros discípulos permaneceram no cenáculo, crendo na promessa de Deus, naquilo que Jesus havia dito. Então, podemos ver como o movimento do cenáculo, ele reúne os verdadeiros discípulos e levanta os verdadeiros discípulos, pois aqueles discípulos verdadeiros que estão reunidos no cenáculo, eles vão fazer o movimento do cenáculo e vão fazer de forma correta, porque são verdadeiros discípulos. Então, esse movimento do cenáculo é o que nós fazemos. Por isso tem que
se concentrar, que é o que ele diz. E nessa concentração vem as mudanças. Mudança naquilo que está incorreto, a oração incorreta, a adoração incorreta, bênçãos incorretas, foco em material, no que é material. Então, tudo isso muda. Acontece a mudança. Essas coisas que atrapalham. Então, o verdadeiro discípulo que é formado no cenáculo, essas coisas são quebradas, essas coisas são incorretas. E assim, o verdadeiro discípulo, ele segue dando continuidade. Por isso que são os verdadeiros discípulos, porque só o verdadeiro discípulo, ele vai seguir dando continuidade. Então, que nós desfrutemos da mensagem do Evangelho de somente Cristo e façamos o movimento do cenáculo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer agora as orações. Vamos aos tópicos de oração. Hoje é segunda-feira. Nós vamos orar pelo RUTC no Brasil, Seminário Teológico dos Remanescentes, Escola para Remanescentes nas Igrejas e União dos Empresários. O RUTC no Brasil e a Escola para Remanescentes nas Igrejas e o Seminário Teológico. Então, vamos orar pelo RUTC no Brasil e o Seminário Teológico para os remanescentes. Pedir a pastora Cida, pode fazer essa oração? Amém. Pelo Seminário Teológico e pelos remanescentes no Brasil. O que mais, pastor? Pelo RUTC aqui no Brasil. RUTC. E pelo Seminário dos Remanescentes, o RTS. Amém. Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, continuando na tua presença, Pai, crendo, Senhor Deus, na tua soberania, que tu és um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus onipresente. Senhor, eu apresento, Pai, a nossa nação em relação, Senhor Deus, ao seminário teológico, Pai, ao RUTC, instalado aqui, Senhor Deus, no nosso país, porque eu creio, Senhor Deus, que o Senhor já estabeleceu isso. Nós podemos até não ver, Senhor, a estrutura física, mas a estrutura espiritual, sim. Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, nos dar sabedoria, Pai, nos dar o entendimento, Senhor, desse projeto que não é nosso, é teu, e que seja estabelecida, que venha o teu reino sobre a nossa nação, que este centro, Pai, de treinamento aqui, Pai, seja para alcançar muitas vidas, fazerem discípulos absolutos e conquistarmos, Pai, as 237 nações. Assim eu oro em nome de Jesus e abençoo. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Vamos orar pelo Escola para Remanescentes nas Igrejas e a União dos Empresários, com a missão, certo? A Escola para Remanescentes nas Igrejas e os empresários com uma missão. Pedir ao irmão Edson, pode fazer essa oração? Amém, irmão. A escola dos remanescentes. É a Escola para Remanescentes nas igrejas, que as igrejas que estão na aliança possam abrir escolas para os remanescentes e pela União dos Empresários, que tem a missão de financiar
ao movimento do Evangelho. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, peço a tua bênção, Pai, para a escola de remanescentes no Brasil, onde precisa ser implantada, em outros países, onde seja, Pai, que aconteça, Senhor, no visível, né? E pelos empresários, Pai, em nome de empresários, para abençoar esta obra no Brasil e em outros países, que aconteça, Pai, para a tua glória, Senhor. Eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura do texto dessa semana, né, de hoje. Juízes, capítulo 10. Diz assim: vamos à leitura. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos, que montavam 30 jumentos. E eles tinham autoridade sobre 30 cidades. As cidades até hoje são chamadas povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Ramon. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Balins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus, dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Balins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os moanitas os oprimiram, vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem da hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora.
Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que haviam entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Esse foi o capítulo 11 de Juízes, capítulo 10, e mostra a clara realidade. Estar junto com Deus é segurança completa. Separar-se de Deus é tragédia completa. É o que não só esse capítulo 10, mas todo o livro de Juízes mostra. Que nós sigamos e desfrutemos do Evangelho. Deus está conosco e sigamos firmes nessa caminhada. Amém? Chegamos ao final do nosso diário. Vamos orar e agradecer a Deus. Hoje, a semana, a oração é pela Suíça. Então, estaremos orando e apresentando a Deus esse país. Graças a Deus. Querido Deus, graças te damos, Pai, por esse tempo precioso. Apresentamos a Ti a Suíça. Pai, estende as Tuas mãos sobre esse país, age grandiosamente, que o Evangelho alcance essa nação, sejam levantados os discípulos, sejam feitos os cenáculos, levantadas as igrejas regionais, que esse campo seja alcançado, Senhor, e vejamos grandes respostas, Deus. Também, Senhor, que temos uma semana proveitosa, desfrutando desse movimento do cenáculo e tendo essa concentração verdadeira em somente o Evangelho. Assim nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que resolveu todo o problema na cruz do Calvário, o enchimento e o poder do Espírito Santo que nos levanta como discípulos absolutos. Seja com vocês, sua família, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até amanhã, em nome de Jesus. Até amanhã. Amém. Até amanhã, paz do Senhor. Deus abençoe a todos, graça e paz, irmãos. Uma boa semana. Amém. Obrigado.